Ah, que vida maravilhosa. Agora que Constantinopla caiu, o mundo será nosso. Tem toda a razão, camarada. Em breve dominaremos o mundo todo. E também os europeus estão lá desesperados à procura de ouro e prata para pagar aqueles temperos que eles admiram tanto. E uma hora ou outra vão implorar para ajudar-nos. Então eles ficarão aos nossos pés e dominaremos a Europa inteira. Ah, quase me esqueci. Tem uma fofoca rolando por aí. Tá sabendo? Não, cara, conta aí. Os tugas estão querendo navegar o Atlântico para poder chegar aqui e fazer comércio com a Índia. Sem a nossa intervenção. Dá para acreditar? Quê? Eles endoidaram? Imagina navegar todo o Atlântico, contornar todo um continente e ainda navegar o Índico? Eles comeram bacalhau estragado? Bom dia. Olá, falaremos sobre as grandes navegações. Os países europeus precisavam de riquezas para suas atividades econômicas. Havia funcionários, exércitos e acordos que deveriam ser pagos, se eles quisessem manter o país deles unido e forte. Por muito tempo essas riquezas vinham do Oriente, mais especificamente na Índia. Mas isso mudou quando Constantinopla foi invadida e tomada pelos otomanos em 1453, pedindo assim o uso das rotas comerciais conhecidas pelos europeus como Oriente. Então, obrigando os europeus que necessitavam do comércio com a Índia a buscar outras formas de chegar naquelas riquezas, enfrentando oceanos dos quais nunca tinham sido navegados antes por ninguém. Nessas viagens, eles descobriram maravilhas e terras jamais sonhadas por ninguém. Então vamos para a história das grandes navegações. Além de as riquezas do Oriente serem muitas e os tesouros da Europa e do mar Mediterrâneo não serem suficientes, muitos desses materiais eram essenciais na civilização europeia por causa da fabricação de moedas. Por exemplo, a Índia também era cobiçada por causa de suas especiarias únicas, que podiam ser usadas como tempero e também para conservar os alimentos. A vida dos comerciantes europeus estava muito complicada, porque além de pagar o preço das mercadorias aos árabes, tinham que ainda pagar uma taxa aos mesmos, que estavam com o domínio do comércio com a Índia. Assim, o objetivo da Europa era conseguir negociar com a própria Índia sem ter de pagar nada mais aos turcos. E até hoje as pessoas fazem de tudo para não terem que pagar imposto. Na busca por caminhos alternativos, os europeus aprenderam novos conhecimentos técnicos na construção de navios e instrumentos náuticos. Muitos desses instrumentos foram desenvolvidos por causa da influência de outros povos, como os chineses e árabes. Algo também importante foi a criação da cartografia e o enorme aumento de mapas nas mãos dos navegadores. Quando houve a transferência da Idade Medieval para a Idade Moderna, ainda existiam vários elementos medievais, como a crença de que o Oceano Atlântico não deveria ser navegado por ser cheio de perigos e de monstros marinhos mortais. Essa crença era tão séria que o Mar Atlântico era chamado de Mar Tenebroso. Essas crenças também, ao despertar medo, despertavam curiosidade e a ideia de acabar descobrindo novas terras. Essa ideia interessava todas as classes. Para os reis e nobres, achar novas riquezas.
para a igreja a chance de catequizar pagãos. E para os pobres, bem, os reis perceberam que a população estava grande demais, ou seja, para os pobres a chance de se mudar para outro lugar, o que era bom para eles continuarem fazendo o que eles sempre fizeram: plantar. Os portugueses foram os primeiros a navegar, pois além de terem uma posição privilegiada para o Atlântico, eles já praticavam muita pescaria, o que facilitou e acelerou a produção de barcos. Infante Dom Henrique, pai da navegação moderna, filho mais novo do rei Dom João I, criou uma escola para navegadores em 1417, chamada de Escola de Sagres. Segundo registros, a escola tinha laboratório, centro de estudos astronômicos e uma oficina para a construção de navios. Nesta escola, os maiores navegadores estudaram, como Gil Yanes, Bartolomeu Dias, Duarte Pacheco Pereira e Fernão de Magalhães. Eles eram bons navegadores, mas os melhores mesmo eram eles, Cristóvão Colombo e Vasco da Gama. Alunos, hora da prova oral. Colombo, em que direção fica a Índia? A oeste? Não, errado. Vasco? Fica a leste, professor, depois do Cabo das Tormentas. Muito bem, Vasco. Uma estrela dourada para você. Colombo, vai chegar na Índia. A que velocidade constante a caravela deverá navegar? Posso usar calculador? Não. Vasco. São 11.000 e 14 milhas náuticas para a Índia. Então é necessário navegar a 12 nós para a chegada em 9 meses, 27 dias, 12 horas e 29 segundos. Seu exibido. Tá, Colombo tinha um desvio de direção, mas ainda assim era um ótimo navegador. Ele procurou o rei de Portugal para financiar uma expedição para as Índias. Com licença, Vossa Majestade, o senhor poderia me financiar para uma expedição até as Índias? Tá bom, Gancho, mas antes vamos fazer um questionário básico, tá? Qual nota você tirou de média na escola de Sagres? Bom, 10, só que sem 1. Tá, mas você fez Enem, certo? O que, Enem? Sai fora do meu palácio agora. Mas some da minha frente. Enquanto isso, na Espanha, não acredito que aqueles miserantes assassinos de bacalhau vão descobrir o caminho até as Índias e a gente nem sequer tem um navegador experiente. Quem poderá nos ajudar? Eu! Chapolin? Não, ele ainda não existe. Sou eu, Colombo. Ah, sim. O que você quer? Ouvi você falando que precisa de um navegador experiente. Eu sou um navegador experiente. Sério? Que bom. Mas antes de aceitar o emprego, vou fazer algumas perguntas rápidas. Você não se importa com a minha média de notas na escola, né? Bem, acho que não. Bom, e também não se importa que eu nunca fiz Enem, certo? E que negócio é Enem? É de comer? Isso não importa. Eu navego pra você. 37 dias depois, em 12 de outubro de 1492, ele não chegou na Índia, mas sim aonde hoje é em Bahamas, até chegar nesse lugarzinho interessante, Estados Unidos. Américo Vespúcio descobre que se tratava de um novo continente, e não a Índia, como pensava Colombo, e batizou o lugar de América, em homenagem,
ele mesmo. Em 1419, os portugueses descobrem o arquipélago da Madeira e os Açores em 1432, mas tinha um problema, o Cabo Bojador. Mas em 1434, Gil Alanis consegue atravessar ele, navegando a oeste e chegando na Guiné. Em 1460, as ilhas do Cabo Verde e em 1485, chegando em Angola. E em 1488, Bartolomeu Dias consegue passar pelo Cabo das Tormentas, o fim do continente africano, mas é obrigado a retornar por falta de suprimentos. E finalmente, em 1498, Vasco da Gama chega na Índia. Agora que a Espanha também começou a fazer grandes navegações e descobrir terras, começaram os desentendimentos com Portugal. Vários tratados foram feitos, até que o Papa Alexandre VI, em 1493, criou a Bula Intercoetera, e a ideia era muito simples: dividir o mundo no meio, entre portugueses e espanhóis, a 100 léguas das ilhas do Cabo Verde. A oeste desse meridiano, todas as terras descobertas seriam da Espanha. A leste, todas as terras ali descobertas seriam de Portugal. Mas Portugal não aceitou as condições da bula e exigiu mais terras. Assim, em 1494, foi assinado o Tratado de Tordesilhas, aumentando de 100 para 370 léguas a oeste do Cabo Verde, e assim dando para Portugal este lugarzinho bonito, o Brasil. Mas é claro, outras nações se opuseram contra este tratado. Outros reinos, como a França, Inglaterra e Holanda, também começaram a se envolver nessas navegações, começando uma espécie de corrida dos descobrimentos, também havendo algumas invasões de territórios, como a invasão holandesa ao nordeste brasileiro. Os portugueses foram os grandes mestres dos mares, chegando até a China, e também sendo os primeiros europeus a fazer contato com os isolados povos japoneses. E, como tiveram sucesso em chegar à Índia, isto garantiu que o Império Português fosse um dos mais influentes mundialmente por todo o século XVI. E mesmo perdendo suas colônias conquistadas nessas épocas, eles deixaram sua marca cultural e linguística nesses lugares, que prevalecem até os dias de hoje. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Ficou muito bom, não acha? Sim, mas acho que o nome do Gustavo não deveria aparecer. Como assim? Ele que fez a maioria foi o Felipe.